começa agora, eu faço uma oração e a gente já começa. Pronto. Pode ser? Pode ser. Eu dei um Pode? tempinho. Então vamos lá. Então vamos serenando, pessoal. Todo mundo se acalmando, serenando para esse momento muito especial com esse amigo querido, o Arismar, que vai nos falar, que arruma um tempinho na sua agenda e vai nos falar desse assunto tão importante, tão intrigante, bonito, que é a homeopatia, e tão necessário para a nossa saúde. Então, vamos pedir nesse momento que a espiritualidade amiga, Jesus, seus guias queridos, os mentores, possam nos intuir, possam nos acompanhar neste momento de estudo, de bate-papo, de amizade, que a gente vai ter hoje no nosso horário de estudo. Agradecer a oportunidade de estarmos todos aqui com saúde, felizes, com muito amor para a gente começar essa nova tarefa, a nossa querida M Pelotas. E pedir, então, mais uma vez, Jesus, que acompanhe o nosso amigo, que conduza a palestra com serenidade, com tranquilidade, com harmonia, que seja tudo muito tranquilo. Mais uma vez, muito obrigada e que Jesus nos acompanhe. Que assim seja. Tudo contigo, meu amigo. Aí, ó, Vamos lá. antes eu quero apresentar o Arismar, né? Muita gente não, eu sabia, ele já até quem não viu que ele entrou mais cedo, ele já falou que ele trabalhou muito como radiologista, tá, pessoal? Ele é médico, então, radiologista e homeopata, membro da Associação Médica Espírita do Planalto, onde está como presidente no momento. Ele é esposa da doutora Márcia Leon, que é uma querida, né? Que eu amo ela de paixão. Membro da Associação Médico Espírita do Brasil, fazendo parte do Departamento de Homeopatia da AME Brasil e da diretoria no momento. Um dos facilitadores dos estudos das obras de André Luiz na Federação Espírita Brasileira, na FEB. Médico homeopata, responsável pelo ambulatório Dr. Dias da Cruz, no Centro Espírita Paulo de Tarso, em Brasília. Médico homeopata do Centro Materno Infantil de Brasília. Mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu, Arismar? Tá? Seja bem-vindo, Eu estamos agradeço. recebendo com todo amor essa família M Pelotas aqui, todo mundo muito ansioso para lhe ouvir e Que discutir, refletir. maravilha. Obrigado, Verinha. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, pela presença de todos vocês. Estarmos aqui com vocês é uma alegria muito grande, né? E quando a Verinha falou, olha, nós vamos falar sobre homeopatia, eu falei, opa, então vamos lá, porque esse é um assunto importante, as pessoas devem se informar a respeito, né? E é importante a gente conhecer a homeopatia, essa bela área de atuação médica, né? Que pode nos trazer tantos benefícios à saúde, não só física, como mental, emocional. Eu vou compartilhar, Verinha, como nós vamos ter aqui depois mais pessoas acompanhando, que não são da área médica, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela. Deixa eu ver se eu consigo pôr para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui antes de. Deixa eu ver como é que eu faria aqui. Ah, acho que é assim. Deixa eu ver se vocês vão conseguir acompanhar aqui a tela, os A Ju slides. te Assim, ajuda posso qualquer coisa que ela compartilhar está aqui aqui. para coordenar aqui, tá? Tá? Vocês estão vendo os slides, Sim, a tela grande, né? É isso que vocês estão vendo, certo? sim. Ótimo. Não tá vendo assim os slides picadinhos, não, né? Tá vendo a tela grande do slide. Tá, Muito tá bem. se tu colocares na apresentação da tela grande, Pois é. tá melhor. Eu pus na apresentação, mas não saiu. Deixa eu ver como é que eu faço Não? isso aqui, então. Uau, eu sempre me enrolo aqui, Juliana. Share screen. Eu Mas tenho que ir eu lá acho que tu aqui. pode deixar como tu deixou ali, Elismar, porque eu Olha consigo agora. enxergar as Agora pessoas que sim. querem Agora conversar. ficou Ah, perfeito. isso. Beleza. Perfeito. Pronto. Tá A ótimo. gente, então ficou legal aí, né? Então nós vamos abordar, assim, hoje vamos conversar um pouquinho dessa correlação entre homeopatia, espiritismo, e ciência também. O que tem por trás da homeopatia, né? Como ciência, tá bom? E qual a correlação da homeopatia e espiritismo, né?
Isso é muito frequente as pessoas perguntarem para a gente se eu sou espírita, se todo homeopata é espírita, e assim vai, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa temática aí. Então, aqui, eu gostaria de saber dos colegas quem se arrisca a dizer nesse binômio saúde e doença, que nós vamos ver agora, o que é a draptomania. É uma doença. Não pode colar do Google. Ó, a draptomania é uma doença do século XIX, tá? Nós vamos começar, então, com um Samuel também, um colega médico, Samuel Cartwright. O Samuel Cartwright, em 1851, ele é um médico da Louisiana. Draptus vem do grego, draptus, né? Negro, mania, loucura. Draptus, aliás, escravos, e mania, loucura. Então, loucura dos escravos. E o colega Samuel Cartwright publicou um trabalho. Então, veja bem, nós estamos falando de uma doença publicada por um colega, tá? Que abordava as peculiaridades físicas, né? Um relatório com as peculiaridades das doenças dos negros, né? E da raça negra. Isso aí foi publicado no New Orleans Medical and Surgical Journal em 1851. E o que se trata? A draptomania é o hábito desses escravos tentarem fugir. Presta atenção. O hábito do escravo tentar fugir do seu cativeiro era considerado uma doença publicada, indexada. Tratamento, os açoites, como vocês estão vendo nas costas desse nosso irmão. Então, a pergunta que eu faço é: daqui 200 anos, vão olhar para nós e vão. Qual vai ser a draptomania da nossa época? Então, antes de julgarmos, né? Homeopatia é isso, aquilo, qualquer área de atuação nossa, sistema que nós usamos hoje visando a cura, nós deveríamos realmente refletir sobre a situação que nós vivemos hoje e como é que nós classificamos esse binômio, saúde e doença. E como é que isso é classificado? Obviamente, nós vamos ver que, para a correta interpretação do que é saúde e doença, nós vamos levar em consideração toda uma estrutura, né, da coletividade cultural, uma estrutura cultural, certo? Aspectos também, contextos filosóficos, né, sociais e religiosos também. Então, quando nós abordamos esse binômio, nós temos que considerar todos estes aspectos e nós vamos entender, então, que há, obviamente, uma evolução de como nós vemos a relação saúde e doença dentro desses aspectos, desses contextos filosóficos, sociais, culturais e religiosos, não é? Então, para os povos antigos, nós tínhamos essa concepção mágico-religiosa desse binômio, né? Então, o indivíduo adoecia quando ele era possuído por maus espíritos. E para muitos povos, para você libertar os maus espíritos que habitavam o crânio do indivíduo, você tinha que fazer os buracos nesse crânio, para que dali eles se desprendessem e o indivíduo voltasse a ter a sua saúde, né? Então, esse é o pensamento mágico, místico, né? Que os povos antigos apresentavam. Já em outros locais, muitas tribos, muitos os xamãs, né? Eram muito utilizados com seus rituais para que esses maus espíritos fossem libertados, né? Deixassem aquele indivíduo, ele seguisse recuperando a sua harmonia, né? Então, nós vamos ver que, conforme a cultura que nós estamos,
essa relação, esse binômio saúde e doença tem uma conotação, uma explicação completamente diferente. Já no judaísmo, por exemplo, a doença é vista como um pecado, né? É a doença decorrente do pecado, né? A desobediência, vamos dizer assim, aos mandamentos divinos. Né? Por exemplo, os leprosos, eles eram dados como mortos, mortos vivos, né? Inclusive era feito a missa de corpo presente, os leprosos. E o convívio social era absolutamente proibido para eles. Eles eram segregados, isolados no leprosário, né? Então, esse binômio ele vai evoluindo, ele vai mudando à medida que nós vamos nesse fio do tempo, nessa linha do tempo seguindo. Hoje, se nós formos considerarmos o que é mandatório nesse binômio, né? O que nós levamos em consideração para enxergarmos o que é saúde e o que é doença. Então, nós temos o conceito da Organização Mundial de Saúde, né, que nós todos aqui conhecemos, bem-estar bio, psicossocial, né? O ser humano precisa estar com franca harmonia com o ecossistema, com a sociedade que está ao seu lado. Então, nós temos essa visão mais ampliada. Mas se nós formos efetivamente tratar os nossos pacientes, como nós fazemos hoje pela medicina tradicional, no consultório, também chamada de medicina alopática, né? Nós vamos levar em consideração que um denominador comum de que o ser humano ele é matéria, ele é uma dimensão material, e exclusivamente material. Então, essa é a realidade que nós aprendemos na faculdade, né, meninas? Desse ser humano constituído por células que formam tecidos. Esses tecidos, por sua vez, eles se comunicam entre si através do sistema nervoso central, né, da comunicação neuronal, hormonal, e, e é isso. Então, quando nós vamos tratar as doenças que lesam essas células, que lesam esses tecidos, e é esse o conceito que nós temos hoje do que é a doença e o seu tratamento. Quer dizer, doenças, a saúde, a saúde como sendo a presença de algum malefício, algum comprometimento tecidual, algum comprometimento celular, né? E levando esse distúrbio, e nós vamos utilizar, então, de recursos também dentro da área material, né? Para que consigamos, assim, trazer o indivíduo à sua harmonia, à sua saúde. Então, a visão que nós temos hoje é a visão do ser humano material, numa dimensão única e exclusivamente material. Na minha época, a minha formação na década de 80, se na faculdade a gente falasse da questão psicológica, a gente era visto assim meio que tortamente dentro da faculdade. Hoje não, hoje a gente já sabe que há uma influência muito grande da forma que nós pensamos, da forma que enxergamos as coisas, as nossas ilusões, né? A nossa lente, pela nossa mente, a lente que usamos, a importância que isso tem na saúde, né? Com a psico, neuroendócrina e imunologia. Então, houve uma evolução. Mas ainda a medicina ela é muito apoiada dentro do quê? Dentro dessa realidade de uma dimensão humana material, exclusiva, praticamente exclusiva a isso, né? Bom, foi os gregos e Hipócrates que mudaram aquele conceito ritualístico, místico, mágico que nós vimos anteriormente, dessa relação saúde e doença, desse binômio, né? Os gregos, eles já diziam que, ok, o adoecer ele se dá em decorrência de uma desarmonia da relação do ser humano com a natureza. Então, eles levavam muito em consideração atitudes em harmonia com essa natureza, né? Ah, já algumas coisas mais voltadas para uma higiene, o bom pensar,
a higiene mental, o bom respirar, a relação com a boa água, a água cristalina, límpida, né? E Hipócrates, considerado o pai da medicina no século V, século IV antes de Cristo, é que traz essa primeira visão racional, vamos assim dizer, da medicina, que vai além desse aspecto, dessa concepção mágico-religiosa e apresentada pelos povos antigos, né? Então, no Corpus Hipocráticos, ele vai definir que a doença tem uma causa natural e sua origem supostamente divina reflete a ignorância humana. Então, ele traz já um conceito de que doença tem uma causa natural, né? Então, ele publica uma primeira teoria que fazia um grande sentido, que é a teoria dos humores, né? Que nós teríamos 4 humores, como vocês se lembram, a bile amarela, ligada ao fígado, produzida no fígado, a bile negra, produzida no baço, o fleuma, produzido no cérebro, o humor produzido pelo cérebro e o sangue pelo coração, né? Então, o que acontece? Para Hipócrates, nós tínhamos a harmonia desses humores, nós tínhamos a saúde. A desarmonia, um predominando sobre o outro, nós tínhamos o adoecimento do indivíduo. E como é que esses humores eram conseguidos? Eram conseguidos através com a relação com a natureza, com os alimentos, a água e o ar. Então, nós obtínhamos esses humores através dessa relação com a natureza, harmônica com a natureza. Então, Hipócrates ele cria todo um processo, um sistema, vamos dizer assim, racional, né, que dá então um ponto de explicação para esse binômio entre a saúde e a doença, né? E como é que nós conseguiríamos através de Hipócrates essa harmonia? Por 3 vias: a natura medicatrix, né, onde a natureza sim, encarregaria de estabelecer a saúde do doente, né, e caberia, então, ao médico tratar o paciente o quê? Imitando a natureza. É isso que seria o tratamento, né, conduzindo, então, o paciente ao estado perfeito de equilíbrio. Então, a natura medicatrix seria uma maneira do próprio corpo, do próprio organismo do indivíduo ser levado a esse equilíbrio. Você tinha o postulado também, que é a contrária contrariis, né? Que é a chamada lei dos contrários, que Hipócrates apresentou, em que os sintomas são tratados diretamente com medidas contrárias a eles, né? Então, hoje nós sabemos que dentro da medicina nós praticamos na faculdade, isso nos é ensinado. A contrária, contrariis, que é a aplicação dos contrários, leis dos contrários. Se o indivíduo está com febre, você vai dar um antifebril para ele, um antitérmico. Se ele está com processo inflamatório, um anti-inflamatório, e assim por diante. Se ele está ansioso, você vai dar um ansiolítico para ele. Tudo dentro de um conceito químico, físico-químico, né, material, dentro desse denominador. O similia similibus era uma outra vertente da terapêutica voltada para o equilíbrio dos humores do indivíduo, em que a chamada lei dos semelhantes, onde a homeopatia vai se apoiar, né, dizia que a doença poderia ser dada pela aplicação de medidas semelhantes à própria doença, né? E esse processo do similia similibus, portanto, ele foi revivida, né, por Paracelso na Idade Média e consolidada, vamos dizer assim, como agora nós vamos ver, ampliada por Hahnemann no século XVIII, né? Então, bom, mas assim, como é que era o contexto médico para Hahnemann, né? Quando surge a homeopatia lá no final do século XVIII, como é que era a medicina do século XVIII? Então, a medicina do século XVIII ainda vigorava ali a medicina galênica, né, que usava os princípios dos humores de Hipócrates, e, e ele dizia, então, que o adoecer era causado por um acúmulo desses humores que precisariam
de alguma forma, serem drenados do organismo, né? Então, esses maus humores, eles precisavam ser drenados. Então, nós vamos a uma série de procedimentos que visavam exatamente a eliminação desses humores, né? Então, nós vamos ter as sangrias, o uso de substâncias que provocavam os vômitos, né? A diarreia, a transpiração, né? E, para isso, existiam os indivíduos que fabricavam as verdadeiras farmácias, né? Que são a mistura de várias substâncias, sem nenhuma estudo prévio, em que ali eram vendidos como elementos que levariam à drenagem desses humores, né? O presidente Washington dos Estados Unidos, ele amanhece com um processo de amigdalite lá nos Estados Unidos nessa época, né, começo ali do século XIX, né? E foram lá, fizeram uma sangria, tiraram quase 1 litro de sangue dele, ele não melhorou, a febre piorou, certo? Voltaram, tiraram mais 1 litro dele, nada de melhora, voltaram, tiraram mais 1 litro dele, e assim, ele falece no mesmo dia com o tratamento das sangrias, né? Então a gente vê que a medicina nessa época ela não tinha uma base racional, tinha até um raciocínio, vamos dizer, racional por trás, né? Uma racionalidade, mas feito de uma forma sem nenhum experimento. E foi essa medicina que Hahnemann formou. E foi essa medicina que ele também abandonou, porque ele via que os resultados eram pobres, né? Era uma medicina que não tinha realmente, para ele, era sofrível. Ele foi viver, então, de traduções. Hahnemann, Samuel Hahnemann tinha dotes assim mentais impressionantes, né? Era um indivíduo muito inteligente, falava várias línguas, poliglota, um filósofo. Então, ele foi viver nessa época, ele abandonou a medicina e foi traduzir livros, né? E foi nessa circunstância que ele faz a tradução dessa matéria médica, desse colega nosso, William Cullen, que abordava o quê? Tratamento da malária através da quina. E o que o Cullen dizia é que a quina, né, ao ser administrada ao paciente, produzia uma irritabilidade no estômago, que levaria esse paciente aos vômitos incoercíveis, um estado assim em que ele colocaria esse o mau humor, né, o humor precisava ser colocado para fora, e ele adquiria, então, a cura da malária, certo? E Hahnemann, quando foi traduzir isso, ele viu que, olha, está estranho isso aqui, me parece que não concordou muito, e ele resolveu experimentar a quina em si mesmo. O que ele observou? Ele observou que a quina produzia sintomas nele semelhantes à da malária. Então, ele chegou, opa, nós estamos aqui no processo da lei de cura de semelhantes de Hipócrates lá atrás. Então, observem que Hahnemann, ele não criou nada, ele simplesmente volta a Hipócrates e ele observa, então, ele observou em si que a quina produzia sintomas semelhantes àqueles produzidos pela malária, a doença malária. Aí o que ele fez? Bom, Hahnemann, ele vai então imbuído de um alto espírito científico, que é bem característico dele. Ele convida alguns colegas mais próximos e alguns familiares, e o que ele faz? Dá a quina para esses familiares e colegas mais próximos. E o que eles apresentam? Os mesmos sintomas que ele apresentou, semelhantes à malária. Então, o que ele conclui na primeira linha de pesquisa pela quina? Que a malária era curada pela quina porque ela produzia sintomas semelhantes à malária no indivíduo são. E aí ele fala, bom, será que outras substâncias também têm propriedades que nós não conhecemos e que poderiam curar algumas doenças? Então ele começa a experimentar em si e depois nos amigos alguns outras substâncias, né?
a beladona, por exemplo, né? Entre outras, mercúrios, né? Mas aí ele começou a falar, bom, eu não posso, o indivíduo não pode tomar mercúrio. Ele começou a diluir essas substâncias para evitar exatamente o efeito de uma intoxicação, né? E ele observou em si, naqueles indivíduos próximos, que sim, esses elementos naturais, eles produziam sintomas semelhantes nesses indivíduos experimentadores. Então, a gente vai ver que a base da homeopatia é uma base científica, sim, de experimento feitos em humanos, tá? Então, ele passou a ter a seguinte ideia: bom, já que nós temos um grupo de indivíduos que produzem uma série de sintomas na experimentação dessas substâncias, se eu tratar um indivíduo doente com esses mesmos sintomas, o que ocorre? E o efeito que ele conseguiu foi semelhante àquele que teve da malária e a quina, ou seja, ele conseguia a cura desses indivíduos. E aí surge, então, um processo terapêutico experimental, mas experimental nos seres humanos, e para a época foi uma grande novidade. Vocês imaginam a situação. Nós tínhamos aquela medicina absolutamente feita de uma forma, vou chamar quase irresponsável, porque é o que se tinha, e passamos a ter, então, uma doutrina, um sistema terapêutico, né, sedimentado. E Hahnemann só vai lançar o Organon, a arte de curar, o livro base, o livro que sustenta, que organiza, que permeia toda a homeopatia, 20 anos depois. Porque essa tradução foi feita quando ele tinha 35 anos, em 1790. Então, somente lá mais tarde, em 1810, que lança o Organon. Tá? Depois de tantos experimentos, depois já de ter atuado por 20 anos no seu processo experimental. Não é? Então, o interessante de nós entendermos é que a homeopatia, diferentemente do que as pessoas possam pensar, ela vem sim, ela advém, ela surge então desses experimentos feitos em seres humanos e utilizando-se então da lei de semelhantes, né? Para que a gente possa ter sistema terapêutico. Então, é assim que surge a homeopatia. Bom, e qual é a relação desse sistema terapêutico, vamos assim colocar, e o espiritismo? E aí é interessante, porque quando a gente está na faculdade, tendo em vista esse ser humano sistêmico, né, que nós conhecemos, reducionista, materialista, esse ser humano formado por células, tecidos, né, e seus órgãos, ah, ah, diferentemente dessa estrutura que a gente vai estudar, então, a doença com a sua fisiopatologia, ou seja, o que causou a doença, né? A fisiopatologia lá na faculdade nossa, ela é voltada exatamente para nós compreendermos como é que os elementos lá fora, né, diversos, atuam nesse corpo material. Já na homeopatia, a visão que se tem vamos dizer assim, a fisiopatologia dentro da homeopatia não é uma visão restrita ao corpo humano como na sua dimensão única e exclusivamente material. Tá? Então, no parágrafo 9, o Organon é um livro feito por parágrafos, parágrafo 9, Hahnemann comenta o seguinte, abre aspas para Hahnemann aqui, no estado de saúde, a força vital de natureza espiritual, né, que dinamicamente anima o corpo material, que é o organismo, reina em poder ilimitado e mantém todas as suas partes em admirável atividade harmônica nas suas funções e sensações, de maneira que o espírito dotado de razão e reside em nós pode livremente dispor desse instrumento, que é o nosso corpo, instrumento vivo, e são para atender aos mais altos fins de tua existência.
E aqui, nesse parágrafo 9, nós vamos ver como é que a homeopatia, então, ela se aproxima da doutrina espírita. Porque dentro do espiritismo, qual o conceito que nós temos do ser humano? O ser humano é aquele indivíduo formado em sua tríade, né? É o espírito, perispírito e matéria, não é? Para a Hahnemann, nós também apresentamos o espírito. Nós também temos uma força vital que esse espírito utiliza atuando sobre a matéria. Então, nós temos aqui também uma tríade, nas duas doutrinas, tá? O espírito, algo entre o espírito e a matéria, o corpo material, no caso da homeopatia, a força vital, e no espiritismo, o perispírito. E Hahnemann vai colocar também que a existência humana, assim como o espiritismo coloca, ela tem um propósito, ela tem uma finalidade maior, que ele chamou aqui os mais altos fins da nossa existência, nesse parágrafo 9. Então, aqui nós vemos, então, essa aproximação muito grande da maneira de ver essas duas doutrinas do ser humano, em suas dimensões que vão além da matéria, em dimensões que, vamos dizer, materiais, mas também energéticas, não é? E tudo isso tendo um propósito maior, não simplesmente de viver entre o berço e o túmulo, não é? O corpo sendo um veículo desse propósito. Então, são visões muito próximas. Tanto é que, sim, Hahnemann, ele vai participar da obra, da codificação do Espiritismo, em várias passagens. Eu vou citar somente algumas delas aqui, né? Aqui na casa de Rustem, a médium foi a Jafé. Então, 7 de maio de 1856, minha missão. Outro dia, isso aqui é Kardec, né? Colocando. Outro dia, disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objetivo. Desejaria saber se confirmas isso. E perguntando para esse instrutor dele. Ele estava na reunião com um instrutor que se colocou ali. Resposta do instrutor: sim. Se observares as tuas aspirações e tendências e o objetivo quase constante de tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximo do que pensas, vem o dia para que você cumpra essa tarefa. Então, Kardec pergunta a esse instrutor: para desempenhar essa missão, tal como aconselho, são necessários meios de execução que ainda não se acham ao meu alcance. E o Espírito responde: deixa que a providência faça a sua obra e será satisfeito. E esse instrutor é Hahnemann, Samuel Hahnemann. Então, nós vamos ver que Hahnemann ele faz parte dessa pleiade desses irmãos que guiaram Kardec no seu processo dentro da codificação, não é? Aqui, já dentro da revista Espírita de 1863, né, comunicação de Hahnemann, ele coloca o seguinte: a jovem medicina, triunfante, transpôs todos os obstáculos e o espiritismo lhe será poderoso auxiliar. Ele comentando da homeopatia e do espiritismo, né? Graças a ele, o espiritismo, a medicina abandonará a tradição materialista e por tanto tempo lhe retardou o desenvolvimento. O estudo médico está inteiramente ligado à pesquisa das causas e efeitos espiritualistas. Ela disseca os corpos e deve também analisar a alma. A manifestação de Hahnemann já após sua passagem em 1863. Nós temos também
belo, uma bela dissertação de Hahnemann sobre a cólera, né, no, no Evangelho. Então, nós temos assim uma participação muito direta de Hahnemann dentro da doutrina espírita, dentro da codificação. Nós vamos ver, então, no Brasil, essa correlação muito intensa, né, entre os espíritas homeopatas, né? Dr. Dias da Cruz, médico, Dr. Bezerra de Menezes, o grande Eurípides Barçanufo, né? Farmacêutico importante, todos nós aqui conhecemos, dentre outros, né? Muitos deles, inclusive, responsáveis pela formação da FEB e do movimento espírita no Brasil, né? Então, nós vamos ver que é nesse sentido que a homeopatia ela se aproxima da, do, do espiritismo, no conceito que há do ser humano, no conceito que se tem na visão, nessas dimensões do ser humano além da dimensão física, né? A dimensão energética, espiritual, perispiritual. E aqui, nesse livro Plantão de Respostas, do Pinga Fogo, do segundo Pinga Fogo, foi feita a seguinte pergunta a Emmanuel. É verdade que, durante o Pinga Fogo, é verdade que a homeopatia age no perispírito? Emmanuel dá a seguinte resposta: sim, o medicamento homeopático atua energeticamente, não quimicamente, ou seja, a ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo humano, que se localiza no perispírito. A medicação estimula energeticamente o perispírito, que, por ressonância vibratória, equilibra as disfunções existentes. Isto é, o remédio exerce as suas funções neste enquanto atua. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo, então, o reequilíbrio físico e espiritual. Então, aqui é, Emmanuel, colocando que a ação do tratamento homeopático vai se dar onde? Ao nível perispiritual e, por sua vez, terá repercussão no corpo como um todo, nas células físicas, né? Em todo o sistema orgânico do indivíduo, né? Mas também no seu sistema, em todas as suas dimensões psíquicas, mentais, emoções, sentimentos. E o que nós observamos é que é exatamente como Hahnemann colocava, né? E coloca dentro da homeopatia. E é a força vital que vamos dizer, trabalhada pela medicação, pelo processo de ressonância, levando essa força vital a criar sintomas, num mecanismo de reação que ela apresenta à medicação, semelhantes à a doença natural que ela precisa curar, né, pela lei de semelhança, né? Então, essa é a colocação que Emmanuel faz e que vai também em direção à explicação dentro da fisiopatologia, vamos dizer assim, dentro da homeopatia, né? A origem de como se dá um tratamento homeopático. E eu gostaria só de colocar esse trabalho que foi apresentado esse ano, que é muito interessante, um trabalho que foi publicado no Journal of Molecular Liquids, que é as altas diluições e explorando essas altas diluições homeopáticas pela microscopia eletrônica. E o que foi observado nesse trabalho? E essas gotinhas que nós utilizamos, né, aqui no caso, a fotografia que é do Auro, né, ela, elas formam clusters na água e tem um aspecto, a microscopia eletrônica, que não são aleatórias, são clusters, esse agrupamento dados pelas pontes de hidrogênio na água, formam estruturas nessa água que são, vamos dizer assim, constantes nas diluições. E quando nós passamos para uma outra medicação, essas estruturas se modificam, mas também se mantêm constantes naquele outro produto, naquela outra medicação utilizada, naquela outra substância natural utilizada como medicação homeopática. Demonstrando que existe, sim, por trás do tratamento homeopático e das autodiluições, uma estrutura, né, que não é aleatória,
ela está ali, ela existe, e à medida que a nossa ciência vai evoluindo, a sua capacidade de investigação, nós vamos também chegando à conclusão de que, opa, isso aqui não tem nada aqui de gotinhas, vamos dizer, mágicas, né? Mas tem aqui por trás toda um porquê, né? Uma estruturação disso, né? Ah, não, não me ajuda. Quem é que me carrega da cama para a Então, cadeira, da cadeira para coisa? eu gostaria, assim, só para a gente terminar e abrir aqui para a nossa conversa, nossa discussão, abordar um pouquinho mais aspecto assim, mais profundamente essa questão da doença, o que é a doença em si, qual a função da doença, o que representa para nós no estágio que nós estamos, não é? Eu sempre me entreguei muito a essa passagem aqui, em tudo dai graças, né? Na primeira carta aos Tessalonicenses de Paulo, sempre isso aqui me chamou muita atenção. Sabe por quê? Porque assim, olha, como é que uma mãe vai dar graças a um filho ela acabou de perder um filho, por exemplo, uma morte violenta? Como dar graça a isso? O indivíduo que descobre que ele tem um câncer no pâncreas, pai de dois filhos pequenos, uma esposa jovem, como é que nós vamos dar graça em tudo, não é? Porque às vezes a gente lê e passa assim, ok, mas como? Como é que eu consigo chegar esse processo de dar graça a isso? E aí, se a gente for parar para pensar, refletindo, nós vamos ver que ao nascermos, nós ganhamos um nome, ganhamos um corpo, né? Um nome, um pai, uma mãe, uma cidade, vamos crescendo, temos uma profissão, somos condicionados de diversas formas. E nossa psique, nós, mesmo religiosos, nós nos identificamos com esse personagem. Nós nos identificamos com o ego de uma maneira muito forte. E nossa psique, ela esquece de que nós somos almas. Então, de alguma forma, nós podemos dizer que existem essas duas vertentes dentro de nós: a consciência de alma e a consciência de ego. Quando nós conseguimos ir além da consciência do ego, do personagem, nós conseguimos entender melhor o que Paulo aqui está dizendo. Porque todas as vivências que nós vivemos, elas têm um único objetivo: o nosso crescimento espiritual como almas imortais, o nosso engrandecimento, a nossa expansão da consciência, que vai dessa consciência do ego para algo mais profundo, algo mais verdadeiro, podemos dizer assim, atemporal, que é a consciência de alma que nós somos. Quando nós fazemos essa reflexão, embora no dia a dia, nesses exemplos que eu dei, seja difícil a superação, a gente consegue entender que estarmos aqui é uma aventura, mas ao mesmo tempo um grande experimento, uma realidade, um experimento terapêutico de aprendizado muito intenso. E nós precisamos acreditar que esse personagem é real, ele é exatamente aquilo que precisamos para as nossas experiências. Porque nós temos, comumente no meio espírita,
a seguinte frase: bom, eu esqueço do meu passado, porque, sabe, eu não fui uma florzinha, não, eu já fiz muita coisa assim, então, o que seria de mim se eu lembrasse de tudo? Só que a gente esquece que nós já temos muitas virtudes também. E se você viesse lembrando de tudo, a tendência é que você repita e repita a mesma faixa do disco. Einstein precisa aprender a cozinhar quando voltar. Milton Nascimento precisa aprender física quando voltar. A vivência da personalidade, do personagem, do ego, ela é fundamental na nossa sustentação por aqui, física, psíquica, e para que esse experimento valoroso da reencarnação surta seus efeitos. E é tão bem bolado esse experimento que a gente acha que ele é totalmente real. Nós nos identificamos com o ego. E para a alma, esse sofrimento passa a ter uma outra conotação. Para a alma, a consciência de alma, o adoecer passa a ter outra conotação. Aí nós vamos ver o adoecer como um convite de mergulharmos no nosso mundo interior. Vocês observam que adoecer nos leva nas suas fases, né, da negação, da revolta, né, em processos mais graves, mas invariavelmente, no seu término, ele leva o indivíduo a voltar-se para dentro de si, para suas reflexões mais profundas sobre a existência. É como se lá dentro de si ele abrisse uma porta, só abre para dentro, não para fora, para que ele pudesse enxergar com mais claridade o que está lá fora. Então, nessa analogia, para a gente entender que o adoecer, o adoecimento em si, ele, de alguma forma, é um caminho pedagógico, é um caminho de ampliação da consciência. O adoecer, no seu sentido mais amplo, não só físico, mas mental, ele é um convite ao despertar para essa alma, para essa consciência de alma. Ele é um convite de sairmos da consciência do ego e irmos lá para o nosso self, lá profundamente, para a nossa consciência de alma. E é por isso que nós temos a doença como recurso, a doença como recurso pedagógico, como ferramenta de despertar, um processo, um caminho do despertar. E eu gostaria de terminar só minha fala, não sei se aí no Sul vocês conhecem Jerônimo Mendonça, muito conhecido no movimento espírita aqui no Triângulo Mineiro, né? Da onde ele nasceu, na cidade do Triângulo Mineiro. O Jerônimo, ele desenvolveu artrite reumatoide juvenil, já com 20 anos ele ficou acamado, ele não conseguia se locomover, né? Se movimentar, muita dor, insuportáveis as dores. Mas quem o conheceu sabe que era um indivíduo extremamente bem-humorado, né? Ele tinha um humor fantástico. Na sua cidade, não era muito grande, ele gostava, mesmo com a dor, mesmo com as limitações para se locomover, os amigos levavam ele, então, numa maca, né? Ele gostava muito de cinema, gostava de ir aos bailes, aos shows lá da cidade. Certa feita, ele colocado dentro de um cinema, né, lá no escuro do cinema, uma jovem muito bela, tropeçou na sua maca, quase caiu, e olha para ele e fala, mas não é possível, aonde eu vou aqui na cidade eu vejo esse aleijado, ele está nas festas, ele está no baile, agora no cinema. E ele olhou para essa senhora e falou, meu Deus, e agora o que eu vou falar para essa jovem? Qualquer coisa aqui que eu falar para ela, eu posso irritá-la ainda mais, né? Eu não gostaria de feri-la.
Aí ele resolve dar um sorriso para ela e fala, mas também a senhora, né? A senhora não para quieta em casa, hein? Então você vê o indivíduo que tinha esse humor de brincar com a não brincar, mas de levar com leveza, com resignação a sua situação, o seu adoecer, não é? Ela olhou para ele, deu um grande sorriso, né? E eles dois riram juntos ali. A partir daquele momento, eles ficaram grandes amigos, né? Então, Jerônimo fazia muitas palestras, era espírita, muitas palestras. Tem uma outra passagem dele que ele estava, o Divaldo foi na cidade e ele foi colocado ali na frente porque, né, a situação dele, e passou um indivíduo ali perto e que resolveu entrar e ver o que estava acontecendo. Um monte de gente reunida ali, era um sujeito que estava alcoolizado. Esse foi um acontecido mesmo. E olhou para ele ali deitado, à frente ali do palco, virou para o Jerônimo e falou: Arajado, levanta e anda. E ele ficou quietinho, né? E o indivíduo começa a falar um pouquinho mais alto: levanta e anda. E ele chama o indivíduo, né, com medo ali, aquele receio de ele chamar muita atenção das pessoas e atrapalhar o encontro do Divaldo. Ó, eu até que queria, mas eu não consigo. E o rapaz fala: por falta de fé, você não tem a fé, por isso que você não anda. Tá certo? Ele já há 30 anos naquela situação, firmemente passando por todo esse processo, né? Então, o Jerônimo é um exemplo, né? O gigante deitado, como ele é chamado aqui no movimento espírita mineiro, né? Do adoecer como ressignificar, como uma maneira de nos postarmos para uma reação, né? Um ponto de mutação, de nós mudarmos ali a nossa consciência, a nossa alma, a nossa consciência de alma, nós mudarmos o nosso norte, muitas vezes, né? Dentro desse processo de voltarmos para dentro de nós, no autoconhecimento, e seguirmos nossa caminhada como almas imortais que somos, né? E aí a gente vê a homeopatia atuando, porque quando nós damos a medicação homeopática para um paciente, sim, as curas também ocorrem fisicamente, mas o que é mais notável para mim com os meus pacientes é o ressignificar que ele faz de suas emoções, dos seus sentimentos, das suas relações com o mundo lá fora, com pessoas, com os animais, com tudo que o cerca, com tudo que o cerca. Isso é notório. Nós observamos no nosso dia a dia, na nossa prática diária, essa mudança que o paciente apresenta, esse ressignificar, não é? E eu acho que a medicina, em breve, ela adentra uma era do espírito, em que o espírito não será mais assim uma quimera, né? Um fantasminha, mas será uma grande realidade para todos nós. E aí nós vamos voltar àquele primeiro slide daquele negro sofrido, tentando fugir da sua prisão, do seu cativeiro. E vamos muitas vezes olhar para o conceito que nós temos do adoecer, da doença e dos nossos tratamentos com aquele olhar: meu Deus, o que fazíamos? Mas também nós éramos míopes e ignorantes, não é? Mas é o que temos. É o que temos, é o melhor que podemos fazer no momento. E vamos seguindo. Então, amigos, é isso. Para a gente fazer uma colocação para o tema que nos foi pedido, eu fico aberto agora a gente conversar, fazermos aqui um bate-papo. Tá bom, Verinha e amigos? Ju, tu pode voltar lá no slide para a gente conversar? Posso. Esse primeiro slide, né? É, não, lá para a gente ficar no. Para a gente conversar todo mundo. A Ju não está indo, que está a Ah, Ju. vocês querem que eu pare aqui de compartilhar? É, não, que daí a gente fica todo mundo. Vou ver com a Ju se ela consegue. Ah, isso aí. Não, ele para de. É isso, deu certo. Só parar de. Isso, deu certo. Não, até para. Ah, muito bom, viu? Parabéns, gostei muito. Ah, uma excelente apresentação. É bem isso aí mesmo.
vamos começar a discutir. Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Então, eu vou começar. Depois eu tenho certeza que o pessoal vai ter bastante coisa para falar. Eu estava falando isso aí, Arismar, e eu me lembrei muito da primeira vez que eu adoeci, sabe? Achei a tua apresentação fantástica nesse ponto. Eu acho que a doença desperta realmente a gente, sabe? Eu me lembro que eu tive síndrome do túnel do carpo, numa época muito difícil, que meu pai estava muito doente. E, claro, foi oferecida a possibilidade até de cirurgia, e eu fui por outro caminho. Eu fui para a homeopatia, eu me tratei muito tempo com a homeopatia, e fiz acupuntura, aí que me ajudou bastante. Mas a questão que tu colocasse ali, que eu achei tão importante, do despertar, eu me lembro que eu estava na fisioterapia, fazendo fisioterapia, e eu estava muito chateada, né, de ter que passar por tudo aquilo. Por que que eu... Sabe aquela coisa da gente olhar e dizer, nossa, por que que eu fiquei com essa dor? O que que eu fiz comigo? Sabe aquele olhar? Eu me lembro que eu me olhei no espelho e digo, nossa, Verinha, o que que tu fez contigo? Né? E muito chateada com tudo isso, né? E entrou aquela hora, Arismar, eu nunca vou me esquecer. Era uma clínica de fisioterapia, e entrou um cara jovem, sabe? E ele entrou numa cadeira de rodas. E ele foi fazer fisioterapia, na verdade, porque ele não tinha movimento nenhum, ele era paraplégico, tetraplégico praticamente, para não perder o movimento dos olhos, sabe? Nossa, aquilo me despertou tanto, sabe? E eu fiquei assim muito envergonhada comigo, sabe? E eu pensei, mas como assim, Vera? Olha só, o cara está lutando, né? E não tem mais nada no corpo. E isso foi uma coisa assim tão forte para mim, sabe? E eu acho, e me fez repensar assim sobre o papel exatamente isso. A gente sofre, a gente questiona, mas a doença tem essa coisa do despertar. Ela te acorda, naquele meu caso ali, foi uma época que eu fazia muito plantão, eu digo, Vera, tu passou da conta, entendeu? Da gente questionar o nosso papel. A gente tem um limite também. Claro, eu tinha passado da conta, mas eu tive a grande oportunidade de eu poder despertar e, e fui por esse caminho, fiz acupuntura, fiz a homeopatia, me ajudou um monte, sou bem adepta disso. Mas eu acho que essa questão que tu colocasse assim é fundamental. O despertar vem na dor também, que na hora tu pode achar muito difícil, mas ele vai te dar um caminho a seguir. Né? Eu achei assim, para mim, foi muito bom, sabe? Mais alguém gostaria de fazer um relato, de conversar, Ju? É como eu comentei ali, né? Eu usei homeopatia quando era criança. Eu tenho muitos pacientes que usam homeopatia e, claro, eu não tenho a formação, então não prescrevo, né? Mas acho super importante, assim, toda essa questão energética, assim, né? E os meus pacientes que mais usam, em geral, são os que têm TDAH, os que são hiperativos, assim, pelo que eu vejo na minha área, assim, né? E, e aí, claro, o que eu cuido, aí até queria ver contigo, assim, né? Porque o que eu comento com eles só, eu digo assim, olha, só tem que ver a questão do álcool da homeopatia com as medicações, né? E aí eu às vezes digo para eles entrar em contato com o médico ou com a farmácia para ver se existe algum outro veículo que não seja alcoólico. Mas até queria ver contigo assim se a quantidade de álcool influenciaria em algum medicamento, né? Desses O- psicoestimulantes, enfim, antipsicóticos e essas medicações. Ah, eu costumo dizer para eles tentarem ver se conseguem fazer com água destilada ou aquelas bolinhas, né, de mastigar, que aí de repente não teria nenhuma influência, né? Não sei o Sim. que que tu, É. o que que tu achas O dessa álcool, o parte? álcool, Juliana, o álcool é só, basicamente, o que o álcool vai determinar é, a, vamos dizer assim, o tempo útil da medicação, tá? Então, quanto mais alto o teor alcoólico, mais longa é o tempo útil da medicação no frasco para você guardar.
Então, para adulto, a gente faz, às vezes, 20%, 30%, porque você tem um tempo de utilização daquela medicação maior. Mas para criança, você pode fazer bem baixos, assim, vai usar ali em quadros agudos, você não precisa, às vezes, nem do elemento álcool no seu processo de dinamização. Basta água destilada, já que você vai usar em poucos dias, tá? Então, quando nós vamos utilizar, em alguns casos agudos, por exemplo, que é alguns dias só que a criança vai utilizar, tá? Então, você não precisa, às vezes, nem do álcool, como dentro da solução, tá bom? Isso pode ser feito sim, né? Tá bom? Lembrando que a homeopatia, ela não trata de doenças, né? Dentro daquele processo que nós explicamos da experimentação nos homens sãos, né? Homens e mulheres, esses indivíduos vão apresentar sintomas, que a gente chama de sintomas físicos, né? O indivíduo tomou lá uma medicação, duplo cego, ele não sabe o que está tomando, como experimentador. Desenvolveu um gasgo aqui na garganta, desenvolveu uma epigastralgia, uma dor gástrica em queimação, mas ele também começou a achar que estava sendo perseguido, por exemplo. E o interessante da homeopatia é que você faz esses experimentos com duplo cego, tá? Com grupos de experimentadores, e os sintomas se convergem. Durante a minha formação como homeopata, durante a pós-graduação, né, que é para a gente ter como se fosse a residência médica, nós fomos um grupo de 14 experimentadores, e nenhum sabendo os sintomas dos outros, como médicos, né? Todos médicos. E a confluência de sintomas é absurda. A medicação que nós tomamos, não sabíamos o que era, certo? Dores em pontada na parte média da orelha direita, certo? Aumento substancial na sensibilidade do nariz para o odor da comida. Dando exemplos assim bem práticos, dor na fossa ilíaca esquerda, apertando. Isso é um relato que a gente faz e vários experimentadores que passaram a ter sintomas semelhantes. Então vocês vejam, não tem nada de aleatório aí. Esse conjunto de sintomas que esses experimentadores têm, eles são catalogados igual para o que a gente chama de patogenesia, que é um conjunto de patologias, de sintomas criados nos experimentadores para aquela medicação, que vai servir para tratar quem? O paciente que nos apresenta com aqueles mesmos sintomas, tá bom? Então, essa é a base, vamos dizer assim, da terapêutica homeopática. Nós escolhemos a medicação pela lei de semelhantes, sintomas semelhantes, produzidos por essas substâncias nos experimentadores, que estão apresentados ali na nossa frente pelo doente. Então, às vezes, você vai ter ali 5 crianças com amigdalite recebendo 5 remédios completamente diferentes para amigdalite. Uma criança tá, olha, doutor, ele está nesse estado febril aí, mas a sede dele não existe. Aí essa criança vai tomar um remédio. Doutor, ele está assim nesse estado, prostrado, com essa febre, com essa amigdalite, e a sede dele é intensa. Aí já vai para outro remédio. Doutor, ele está com amigdalite, a febre está baixa, mas está extremamente agitado, começou a ficar com medo de morrer, tá ansioso demais. Já vai para outro remédio homeopático. E todos eles vão produzir, darem efeitos na amigdalite. Mas a Erismar não é bactéria que está lá? Sim. Mas a amigdalite resolve com o processo. É óbvio que nós não vamos negar aqui, né, pessoal, a alopatia, que tem o seu, obviamente, a sua utilização aqui. E é importante para quem está nos vendo, que não é isso que nós estamos falando. Você vai fazer uma anestesia para uma cirurgia, você vai usar os recursos que nós temos químicos. O paciente está com a septicemia, naquele momento, risco de vida, você também tem que usar, obviamente, a da alopatia, que tem a sua aplicação, a sua colocação. Desculpa, acho que. Ô, Alten, desculpa, eu tomei muito aqui O seu Alten, tempo. eu já ia chamar, ele está com a mãozinha alta, e pode falar, Alten. Por favor, desculpe. Não, por favor, eu não estou com pressa. A criança aqui está com amigdalite. Olha aí. Dei aula toda tarde e amanhã ainda dou aula sobre coração. E a minha preocupação é o grau de contaminação que nós temos no meio ambiente. Sim, Algumas décadas atrás, e eu tenho lido alguma coisa sobre isso,
o grande agrotóxico era o DDT, que alcançou o mundo e só não tinha na ilha de Madagascar. Atualmente, até ursos polares têm agrotóxico no sangue. Como é que isso está interferindo na nossa fisiologia, no nossa homeostase? E Com uma certeza. coisa que nós temos é interessante, o Divaldo tem falado isso, as crises de depressões que nós vamos ter de agora em diante, e depressões relacionadas com distúrbios intestinais. Sim, Sistema nervoso entérico, né? 100 milhões de neurônios no intestino sim, desde o início do esôfago até o esfíncter anal externo. Então, esse mundo de descontrole e de tantos químicos que certamente tem a sua. Eu não entendo de homeopatia, mas também entendo que, imagino que tem a sua vibração positiva e que seja com transmitida em certeza. células, isso seria importante. Como é que se me permite dizer, chamá-lo de amigo? Como é que um amigo vê esse momento da Né? humanidade de grande transição e de grandes confrontos que nós temos com nós mesmos? E grande aprendizado, né, Alden? Porque, olha, vou, Desculpa, desculpa. Eu não sei se nós temos grandes aprendizados, viu? Mas nós temos grandes lições. Agora, se grandes lições. aprendemos com elas, eu acho que é outra coisa. Alguns vão tirar melhor proveito dessas lições, é bem dito. É, Mas, olha, é muito curioso o que você disse, porque é o seguinte, imagine, bom, vocês sabem que voltando no tempo, né, nós estávamos, tudo que é feito aqui na matéria, tudo é matéria e energia, então você tem tudo reunido num ponto absurdamente pequenininho, né? Não podemos nem chamar de pequenininho, porque essa singularidade, uma dimensão tão absurdamente pequena, porque a cabeça de alfinete não seria um universo para essa pequena dimensão que nós estamos abordando. Mas tudo estava materialmente, energeticamente reunido nesse infinitamente pequeno ponto, antes desse universo se expandir. Então, na realidade, tudo, absolutamente como o Alten colocou, está interconectado. E a gente não para pensar que os átomos que estão ou que estavam há um tempo atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás no nosso corpo, o átomo de ferro, de fósforo, em suma, de qualquer que seja de sua natureza, possa estar ali numa flor na praça da esquina. Porque nosso organismo ele troca as células e, consequentemente, seus átomos com a frequência muito mais rápida do que nós imaginamos, né? E esse intercâmbio de tudo que existe, ele é absolutamente intenso e incomensurável, porque nós aqui no mundo ocidental, nós temos essa mente racional, e lá no Oriente eles conseguem ver com mais facilidade a parte no todo e o todo na parte, né? Tudo se influenciando. Então, obviamente, além das lesões pela toxicologia, né, dessas substâncias, do abuso de substâncias, do desrespeito à natureza, nós temos também as lesões perispirituais de origem vibratória dessas substâncias, né? Então, é um mecanismo de autoagressão que vai nos levar a muito sofrimento, muitas lições. E espero, como o Alten colocou, que dessas lições a gente consiga realmente um ponto de mutação, de ressignificado para as nossas existências, né? Acho que está fazendo Obrigada, eu perguntas acho pelo que é a chat. Sidéria. Pois é, a Sidéria, acho que queria fazer um comentário, Sidéria. Sidéria, Elodie, pode falar, Sidéria. Não, na verdade, eu coloquei até no chat, assim, que estava contando que quando meu filho, aos 7 anos, teve câncer, a gente, junto com o tratamento de químio, a gente fez um tratamento de homeopatia, porque eu sempre transitei pela homeopatia, digamos assim, né? E recentemente, assim, de uns anos para cá, é que eu tenho usado com mais frequência, né? Para dizer a verdade, quase sempre, né? E
E uma coisa que eu até percebi, assim, nesses últimos anos, que quanto mais eu conseguia expressar para o médico o sentimento que eu estava sentindo juntamente com o sintoma, parecia que ela era mais rápida, mais eficaz, assim, a homeopatia, né? Eu percebi essa junção, assim, de coisas. Hoje, quando eu entrei, por exemplo, na menopausa, o que percebi, houve uma mudança considerável dos sintomas quando com a homeopatia. Eu não consegui com de outra forma. É a homeopatia que me conseguiu me equilibrar. Sidéria, você me fez lembrar um paciente na minha formação, porque passamos pelo atendimento, óbvio, ambulatorial, né, com anamnese, atendimento. Esse paciente era um senhor de 65, é um senhor de 65 anos, que chega em 2020 na minha frente. Falou: olha, eu vim buscar aqui, eu sei que você é aluno, que você vai ter seus professores comentando o meu caso, mas eu vim buscar aqui um fortalecimento do meu sistema imunológico, porque eu estou com colangiocarcinoma com metástase peritoneal, doutor. Minha perspectiva de vida, minha sobrevivência é muito curta. Certo? Eu falei, ok. Vamos então ajudá-lo através da homeopatia. Fizemos a anamnese. A primeira consulta foi em torno de 2 horas. Né? Ele foi falar sobre a relação com seu filho, o desentendimento com seu filho, as suas teorias de vivência, a maneira com que ele vê o mundo. Né? E a partir dali, toda aquela anamnese da homeopatia, que quem não passou é bem interessante, porque nós vamos tentar conhecer o indivíduo, né? Seus detalhes, sua maneira de ver o mundo, a sua reação a tudo que o cerca, sua maneira de agir, o seu filtro, as suas ilusões, vamos assim chamar, sua lente. E eu recebi uma ligação há 2 semanas atrás da secretária da onde eu fiz a homeopatia, dizendo que quem estava cuidando do caso era a nova estudante, que ia cuidar o caso desse paciente 4 anos depois, e que a nossa colega oncologista tinha ligado lá já várias vezes para saber o que nós tínhamos feito com ele, o que nós tínhamos dado para ele, porque ele estava completamente fora da curva prognóstico, dentro do prognóstico restrito, limitado de tempo que ele era apresentado quando ele chegou lá há 4 anos atrás. E quem trabalha com homeopatia vê isso frequentemente. Grandes profissionais em escolas, hospitais de escolas que lidam com oncologia, a homeopatia, sim, é um recurso muito interessante que pode ajudar muito esses pacientes. Eu fiz esse relato porque, coincidentemente, um relato pessoal, que foi meu segmento, né? E para mim, quando eu recebi há 2 semanas, 4 anos depois da ligação, da minha escola de formação, dizendo que o paciente está lá firme e forte, seguindo o tratamento, eu fiquei muito satisfeito. Né? Mônica, a Mônica quer falar também. Ela botou no chat, ele quer falar, Mônica? Oi, pessoal, boa noite. Oi, Mônica, boa noite. Gostaria de deixar um pequeno relato também sobre minha experiência, né, com isso. Aos 37 eu descobri câncer de mama e aí, em seguida eu já fiz uma cirurgia para retirada e me submeti aos tratamentos de quimioterapia, radioterapia. E como a Vera disse, né, a doença sempre vem nos trazer alguma lição, vem nos fazer ou parar um pouco, né? Normalmente vem naquele momento de agitação, onde a gente não está prestando atenção no nosso corpo, no que a gente está fazendo, né? Não está no momento presente. E eu tô com pouca bateria. E bem como o senhor estava falando, né? A gente reflete sobre as nossas vivências, nossas experiências, como a gente enxerga a vida. E embora, né, é óbvio, eu acredite no tratamento convencional, eu acho que é mais amplo, né? É um todo. Muitas coisas a gente traz, como eu já tinha conhecimento, né, do espiritismo, assim, acredito que muita coisa vem nessa carga do perispírito também, né? Sim. Onde age, esses outros recursos holísticos acabam agindo, né, nesse campo
do Uhum. perispírito, e não somente no físico, né? Uma ação química, mas a nível espiritual mesmo, né? De energia. Então, a gente ressignifica tudo. O jeito Exato. de tratar, de buscar também o tratamento, e foi uma lição muito grande para mim. Tanto que toda vez que eu tenho uma dor de ouvido, como eu tive, né, uma amidalite, também passei por isso, eu via que eu passei quase 2 semanas com tratamento de antibióticos e não estava fazendo efeito. E eu estava bem assustada, porque eu disse, o que está acontecendo, né? Tomando remédios fortíssimos, não estava fazendo efeito. Então, eu procurei também outros recursos. Eu utilizo também óleo essencial. E isso foi melhorando a minha condição. E aí, sim, eu tive um efeito e fiquei bem. Voltei também a trabalhar. Mas daí, hoje em dia, eu dou uma pausa. Vejo, né, o que está ali, o que pode estar em desequilíbrio, e gosto muito da homeopatia também, em vários sintomas aí, me ajudou bastante. Opa, Era é isso. isso, muito obrigado pelo Obrigada, seu Mônica. depoimento. Elodie, tu quer falar alguma coisa? Elodie, que tu tinha comentado antes que tu gostava muito da homeopatia. Obrigada, querida. Pode falar, Elodie. Ela não ouviu. Verinha. Oi, pode falar, Elodie. Não, meu sinal. Acho que ela não está boa a internet, ela É, queria falar alguma coisa ali. Eu tenho uma pergunta, doutora Arismar, que fiquei ô, pensando, Juliana. até alguém comentou dessa questão, acho que a Sidéria, né, de falar muito sobre os sentimentos, assim, e o quanto isso guia, né, a, a decisão de vocês da homeopatia, de que tipo, né, Sim, de enfim. que qual medicação usaremos, né? E agora com essa questão de muita consulta online, isso é possível? Vocês fazem também online ou precisa ter uma presença assim física para É interessante para nós, né, da área de terapia, terapeutas de uma maneira geral, seja medicina, seja qualquer outra área de saúde, né? Essa realidade online, ela veio para ficar. Nós não podemos, né, dar as costas para ela. Mas ela tem, ela traz seus elementos também positivos, né? Mas traz grandes limitações também, né, Juliana? Então, a medicina bem feita, a gente sabe, dentro da homeopatia não é exceção, nós precisamos fazer a anamnese correta, examinar o paciente, né, aferir sua pressão, a ausculta, deitá-lo, percussão. Tudo isso faz parte de uma boa medicina. Porém, muitas vezes o paciente, sim, nos pede uma homeopatia. O que a gente orienta nesse caso é fazermos a anamnese, a conversa com o paciente, e pedimos que ela vá a um clínico geral, um colega, para fazer uma consulta e que nos passe um relatório, peça para ele um relatório e que nos envie desse exame físico. Tá? Então, quando não é feito presencialmente, eu peço isso aos pacientes, porque eu tenho alguns pacientes realmente à distância, a gente consegue tratar sim, consegue fazer um acompanhamento também com bons resultados, mas no meu caso, eu peço, eu coloco essa situação da importância do exame físico, né, para uma medicina bem feita e oriento o paciente a buscar um colega presencialmente e que faça um breve relatório, coisas assim que a gente faz facilmente, ó, nada de nota, já é o suficiente, né? Tá certo? Obviamente que nós temos alguns sinais na homeopatia que são importantes, a língua, por exemplo, a pele é muito importante, as unhas, né? Uma série de coisas, mas assim, o colega fazendo isso presencialmente, a paciente podendo mandar um relatório, ou o paciente, sim, dá para ser feito, sim. Sidéria botou a mãozinha e depois tu conseguiste, tu puderes falar, Elodie. Não sei como é que está a internet. Primeiro a Sidéria e depois a Elodie. Né, eu só queria contar um caso, né? Aproveitando que tem um monte de médico aqui, né? O meu filho, quando ele era pequeno, logo que ele começou a ir para a escolinha, ele começava a ter gripes recorrentes, assim, normais na criança quando ela é pequenininha, né?
por causa da imunidade. E aí, como a gente já era meio simpatizante naquela época, a gente não recorria tanto, mas a gente recorria. A gente foi na pediatra, ela ia antibiótico, antibiótico, antibiótico. Aí a gente resolveu levar um homeopata para ver um tratamento alternativo para sair um pouco do antibiótico, né? E deu super certo, ele parou, né, de tomar antibiótico com a homeopatia, né? E aí tá, aí vida que segue. Quando a minha filha tem 4 anos de diferença, quando ela entrou nessa fase, começou com antibiótico, né? A própria pediatra disse, Sidéria, quem sabe tu leva de novo naquele tratamento que você fez com o Vitor para poder ver se diminui um pouco tanto antibiótico, né? E aí a gente levou e deu certo de novo, né? Olha aí. Então, fica essa experiência, assim, o legal de trabalhar os dois juntos, né? A pediatria com a homeopatia, eu acho bem bacana, assim, e ajuda É, bastante na imunidade. é sim, Sidéria, e assim, não desconsiderar também a alopatia como recurso, tá? Muitas vezes, como homeopata, eu tenho que usar a alopatia. E eu uso quando precisa, tá? Então, isso tem que ser considerado também. Na terapia, a gente usa todos os recursos ao bem do paciente, né? Tá? Nós não vamos deixar de usar a medicação alopática bem indicada, tá? E ali, muitas vezes, você tem a dificuldade de achar a medicação adequada, homeopática para o paciente, então nós vamos, sim, usar o recurso homeopático, alopático também. São várias situações, né? Você falando nessas situações, e as colocações que vocês fizeram, a Juliana contando a história da alergia dela, em 86, eu entrei para medicina, a maioria aí não era nascida ainda, né? Então, em 86 eu começo a medicina, e aqui em Goiânia, quando eu fiz Federal de Goiás, existe um grande homeopata aqui, o Dr. Carlos Lima, e ele oferecia 2 vezes por semana um encontro lá para nós irmos lá e os estudantes de medicina que quisessem conhecer a homeopatia, então ele comentava alguns casos. E uma amiga de turma, que por sinal hoje também é radiologista em São Paulo, me convidou, falou, olha, Ismar, vamos lá acompanhar. Eu falei, eu sabia que eu era espírita, né? Eu falei, bom, vamos lá. E fui acompanhar o Dr. Carlos Lima, e comprei os livros, fui lendo, né? Aquele estilo nosso médico de pegar tudo e ler, e vai lendo, né? Vocês sabem como é que é. E mais um belo dia, aí eu comecei, ó, já estava ali no primeiro ano de medicina, estudando anatomia, fisiologia, né? Depois. Mas aí, numa das reuniões do Dr. Carlos, ele pergunta para a paciente assim, se ela gostava de leite. Ela falou que sim. E ele pergunta, a senhora gosta de leite gelado? Ela falou que sim. Ali me deu um estralo, sabe? Sabe aquele orgulho assim de alma antiga, orgulhosa? Isso não é medicina, não. Eu vou perguntar. Eu estudei o que eu estudei para passar para o vestibular, para medicina, para perguntar para um paciente se ele gosta de leite gelado. Não, isso não é medicina, não. E, ó, abandonei a homeopatia, certo? Porque eu não tinha a menor maturidade para entender o que era aquilo, gostar de leite gelado, o que isso tem a ver com doença. Muito bem. Mas a espiritualidade, os amigos são muito pacienciosos conosco, né? Então, o que que aconteceu? Eu tinha um tio que era representante comercial de medicamentos, ele me trouxe, eu sabendo que eu estava fazendo medicina, não sabia de nada, que eu estava participando de nada, de encontros homeopáticos, vamos dizer assim, ele levou para mim uma botica homeopática, de remédios homeopáticos, Almeida Prado, né, uma marca famosa de medicamentos, e ali eu tinha os 30 maiores remédios, a gente chama de policrestos, esses grandes remédios homeopáticos, em 3 potências cada remédio desse. Então eu tinha uma farmácia em minha casa. E eu tinha comprado uma matéria médica, que é esse livro de indicações de como a gente utilizar de uma forma direta a homeopatia. O paciente está com amigdalite, você pode usar tais e tais remédios. A matéria médica do Dr. Nilo Cairo, uma matéria médica antiga que alguns colegas têm em casa. Tudo bem.
uma sexta-feira. Gente, vocês não podem deixar mineiro conversando, porque a gente conta história e vai a noite toda aqui, tá certo, velhinha? Mas essa eu tenho que contar, porque eu tenho que. Claro. Né? E aí, uma sexta-feira, chega a minha cunhada, o meu sobrinho de 5 anos, abre a porta, ela ia para uma reunião profissional naquele final de semana, ia deixar o meu sobrinho comigo. Eu abro a porta e os dois estavam numa baita escabiose. Uma lesão de pele, aquela escabiose assim, de cima a baixo, lesões horrorosas, tá certo? E ela falou: olha, você cuida do seu sobrinho aqui, eu vou do Renatinho, volto, hoje é sexta-tarde, aqui está o permanganato de potássio, naquela época a gente dava os banhos de permanganato, e eu volto então no domingo de manhã para pegá-lo. Tudo bem, entra o meu sobrinho. Aí eu lembro, de noite, naquela sexta-feira, que eu tinha os medicamentos homeopáticos, tinha o livro do Toninho Lucari, fui lá, peguei um livro, escabiose, peguei os remédios que eu tinha e comecei a pingar debaixo da língua do meu sobrinho. Ele, ô tio, gostoso. Eu falei, não, menino, vai tomar isso aqui não faz efeito, não. Toma aí. Tudo bem. 5 anos de idade, ele foi dormir comigo no meu quarto. Às 2 da manhã, minha mãe bate querendo arrombar a porta do quarto. Por quê? Porque ele estava gemendo muito alto. O menino estava fazendo um febrão. Quem é pediatra aqui sabe o que eu estou dizendo, um febrão daqueles assim. Você pode pensar numa convulsão febril. Minha mãe arranca o menino da cama, leva debaixo do chuveiro e pergunta para mim: o que você fez com esse rapaz, com esse menino? Eu falei: fiz nada, dessa homeopatia. Isso não funciona. Tá certo? Você vai matar esse menino. Eu falei: não, só foi a homeopatia que eu não fiz mais nada. Ele tomou o banhozinho ali com a minha mãe e voltou para deitar comigo no meu quarto. De manhã, bem cedo, ele cutuca: tio, olha isso. Eu acordo, falei: o que foi, Renato? Pessoal, ele não tinha mais nenhuma lesão da escabiose. Zero. Mais rápido que o remédio homeopático que eu dei, só Jesus, que curava na frente de todo mundo. Não tinha mais nenhuma lesão. E eu peguei ele com shortinho, tira o short, tirei a camiseta dele, deixei ele cueca ali. Ele não tinha mais nenhuma lesão. Sumiu. Chega no domingo, a minha cunhada olha para ele, olha para ela, aquele estado horroroso, falou: o que você fez com ele? Eu falei: tratei. Eu quero tratar também. Eu falei: não, 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 não. Não. Quase matei o menino, vou matar ela também. Certo? Então, é isso a homeopatia. Todos nós temos histórias assim para contar. Várias histórias. Quem é homeopata, posta aí embaixo depois, que está vendo esse vídeo, as suas histórias. Quem é paciente que vivenciou isso. São várias histórias e vários trabalhos também publicados, porque a homeopatia publica trabalhos, viu, Verinha? Nós Ah, eu publicamos sei. trabalhos. Vários. Só que a Que indústria legal, né? farmacêutica quer, né? Tá bom? Mas eles estão aí. Os fatos estão aí. As curas estão aí. Não é? Eu Não acredito só. muito, eu sempre usei. Elodie, tu quer falar alguma coisa? Tu consegue? Se não, Sim, não estás me ouvindo? sim, Vamos pode falar. bem agora. Tá. Desculpa, pessoal, é que aqui eu moro bem na frente da praça. E o pessoal fez, assim, durante 15 dias, as barraquinhas para a Semana Farroupilha. E a partir Sim. das 6 da tarde, eles ficam num entusiasmo imenso até a meia-noite. Então, é música, é gritaria. E eu tive que me fechar aqui hermeticamente. Meu sinal da internet está muito ruim. Senão, vocês vão ouvir todo o show se eu ficar com o microfone ativado. Mas tudo bem, vamos lá. Brincadeiras à parte, eu só queria colocar assim que eu acho a homeopatia para mim, ela é meio mágica assim, sabe? Ela me faz lembrar assim a nossa conexão muito profunda assim com a natureza, com os minerais, com as plantas, né? Parece que ela transporta a gente para que ela faz a gente passar um portal, alguma coisa assim mágica, né? E, na verdade, ela, de uma forma mais empírica, ela sempre esteve presente na vida de todo ser humano, né? Se a gente vai ver muitas culturas, os próprios índios. Quando eu era criança, a gente só se tratava com ervas e chás, porque não tínhamos muito recurso assim de alopatia, né?
Então, me parece assim que é um aliado poderosíssimo se a gente consegue acreditar que o mundo animal, vegetal e mineral não estão aqui por acaso, né? Nós É verdade. precisamos dele. E também, assim, existe a homeopatia para animaizinhos, né? Eu Hum, trato os meus bichinhos com homeopatia e funciona muito bem. A maioria dos veterinários também já, o Alten é veterinário, ele até pode dizer, existe farmácias de manipulação só voltadas para animaizinhos, né? Então, eu acho assim mais do que interessante. Uma coisa que o Alten colocou e que eu fiquei pensando, eu não consegui ouvir toda a fala dele, mas principalmente assim nessa questão de ervas, né, de plantas medicinais que a homeopatia usa também, raízes, enfim, essa questão dos agrotóxicos e dessas mudanças climáticas tão intensas assim, isso de alguma forma afeta a medicina homeopática? Se o senhor puder, assim, um minuto, assim, só me colocar, é uma curiosidade minha. E já agradeço, assim, a sua exposição, a sua tranquilidade, a sua segurança, faz a gente se sentir, assim, mais apaixonada ainda pela homeopatia. hum. Obrigada. Ô, Elodie, Obrigada, eu que Elodie. Só agradeço. lembrando, gente, a gente passou 5 minutinhos. Como a gente chegou atrasado, por isso que a Elodie queria muito falar, viu, Arismar? Então eu passei um Aham. pouquinho. E depois eu vi que talvez a Janine queria te dar um oi. Depois a gente vai encerrar, porque já Vamos estamos, lá. passamos seis, Aham. 7 minutos, tá? Tá. Então, Elodie, é muito importante. Essa aplicação da homeopatia, tanto na veterinária quanto nas plantas, ela é intensa, tá? Com excelentes resultados, viu? E lembrando, não tem efeito placebo no animal nem na planta, né? Então, e com vários trabalhos publicados. Essa alteração climática são fatores predisponentes, né, ao adoecimento. E dentro da homeopatia, nós sempre também, como qualquer outro médico, qualquer outra área, a gente conduz o paciente com muito cuidado para que ele consiga ter realmente uma vivência afastando esses fatores predisponentes. E certamente a globalização, convive em aglomerações, nós ainda, com essas alterações que nós estamos tendo, né, do nosso solo, da nossa atmosfera, da nossa água, Elodie, infelizmente, nós vamos ter realmente um nível de adoecimento, né, por exposição muito grande, como o Alten colocou. A homeopatia pode e sempre vai poder ajudar, mesmo porque qualquer medicação, qualquer produto tóxico, ele pode ser manipulado homeopaticamente. E o tratamento homeopático, lembrando, ele tem sempre esse vínculo com sintomas produzidos na experimentação em homens sãos. Eu vou pegar aquela substância, vou aplicá-la em homens sãos, que vai produzir seus sintomas físicos, mentais, e aí sim eu vou poder utilizar aquela medicação diluída adequadamente, dinamizada, agitada adequadamente pela a farmacologia homeopática naquelas doenças semelhantes. Porque a gente tem que fazer essa distinção entre a homeopatia e fitoterapia, que tem seu grande valor também. Mas a fitoterapia é uma área terapêutica diferente da homeopatia. A homeopatia ela tem uma farmacologia toda específica, de como manipular esses medicamentos, nessas substâncias naturais, como você bem colocou, do reino mineral, vegetal, animal, né? E às vezes é, a, a substância também é feita de produtos patológicos, tá? De venenos, veneno da cobra, tá certo? Como exemplo, que é um remédio lácteos, é um remédio veneno da cobra muito conhecido, né? Então, eles passam por um processo específico dentro da farmacologia homeopática. E essa distinção, então, eu faço em relação à fisioterapia, a, a terapia com as ervas que você colocou, a fitoterapia, tá bom? Mas muito obrigado pela sua colocação. Obrigada, Elodie. A Janine acho que quer te dar um oi aí, Elismar. E aí, Janine, na paz aí, como é que estamos? Nossa, Pedro, boa noite. Que Boa noite, tudo bem? coisa boa, Ismar, que bom te ver.
Bom te ver. Como é que está meu amigo aí? Como é que está o Sérgio? Tá bom? Tudo bem. E que bom o troco na nossa AME, e o pessoal ficar com um pouquinho de ti, assim, com essa paz. Exatamente, Elodie, ele é isso aí mesmo. Uma paz, que coisa boa, Lismar, estar perto de ti. É muito bom. Opa, Janine, sempre uma Muito alegria. A Márcia te mandou um abração. Se a Janine estiver lá, mande um abraço. Tá dado um abraço para a Márcia. Manda um abração para ela. Muito Muito obrigada obrigado. por ter aceito o convite, hein? Muito Foi uma obrigada mesmo, alegria, Lismar. viu? Uma Muito grande bom. alegria. Um Cada abraço em vez que todos aí. capaz. Abraço ao Sérgio aí. Isso. Ele Obrigada, manda- Janine. Gente, então a gente passou um pouquinho, até porque a gente entrou um pouquinho atrasada, então, para nós encerrar, Ah, que agradecer pena, né? imensamente a participação do Arismar, porque senão nós vamos até meia-noite hoje, viu, Arismar? Vamos. Deixei Se passar os 8 deixar, minutinhos é o que eu aqui. falei, se deixar mineiro solto contando histórias, põe um cafezinho aqui, um pão de queijo, aí pronto. Aí vocês vão Nós vamos ver. até meia-noite. Igual vocês comendo cuca aí, né? Vai todo É. mundo junto, um chimarrão, uma cuca. Muito obrigada, Arismar. Para Um encerrar prazer, uma nossa, alegria. nossa noite de hoje, belíssima e bem proveitosa, eu vou pedir para a Sidéria fazer uma oração para nós, Sidéria. Pode ser? Então, para encerrar esse momento, essa aula maravilhosa, essa conversa, o aprendizado que tivemos, nos unimos em pensamento para agradecer esse momento, agradecer o Arismar por ter nos dividido, contribuído com o nosso crescimento, dividindo seu conhecimento, que ele possa ser envolvido com todo o nosso carinho e a nossa gratidão. Agradecemos a espiritualidade por se fazer presente em nossos lares e que tenhamos todos e todas uma boa semana, uma semana de muita paz. Em nome de Deus e de Jesus, encerramos nosso estudo dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Arismar, gratidão, Gratidão, doutora gratidão e Arismar. gratidão. A tua aula estava Gratidão. sensacional. Eu acho que se eu não Pessoal. interrompo, nós vamos ficar até meia-noite aqui. Isso, Oh, meu Deus. maravilhosa, É muito verdade. boa. Obrigado. Vocês são muito generosos e Ah, gentis, ótimo. viu? Prazer. Temos